Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz do nosso amado Jesus esteja com todos vocês. Hoje, domingo, 13 de junho de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavras da salvação. E essas santas palavras desse santo evangelho, que elas perdoem nossos pecados e que nos dê discernimento, compreensão, nos capacitando para compreender as parábolas do nosso Mestre Jesus. Aí vem a pergunta: por que Jesus gostava sempre de falar em parábolas? Jesus costumava falar em parábolas porque ele achava que, falando em parábolas, ele poderia fazer comparações de determinadas coisas com aquilo que ele falava. A parábola de hoje é muito bonita. Ele faz uma comparação do reino dos céus com a semente. A semente, conforme Jesus falou, está aqui narrado na palavra, que a semente é semeada na terra e ela germina, nasce, dá folhas, cresce, dá frutos, vem a época das espigas, forma o grão e por fim chega o tempo da colheita. E o homem vai lá e colhe aquela semente que ele plantou. Jesus falou que o reino do céu é muito parecido com essa semente. Por quê? Porque você semeia a semente e ela nasce e cresce, todo aquele processo de quando você semeou a semente até a colheita, tudo acontece naturalmente por si mesma. A terra, com sua natureza sábia e divina, porque Deus está ali agindo, sem que nós percebemos. Conforme a palavra disse aqui, nós dormimos, acordamos, e vem um dia, vem outro, e tudo acontece naturalmente. Quando nós menos esperamos, chega a época da colheita. E aí nós vamos lá colher aquela sementinha que um dia nós plantamos, colher os frutos dela, para nos alimentar. E aí, ele ainda fez uma outra comparação.
a semente da mostarda, que é uma das menores sementes que existe. Mas depois dela semeada na terra, que ela germina, cresce, ela dá ramos tão grandes que pode abrigar as aves do céu. As aves do céu fazem ninho lá. E ela é uma semente tão pequena. Ela acaba se tornando uma moita tão grande, bem maior do que todas as hortaliças, conforme está falando aqui a palavra do Senhor. Mas aí vem a pergunta: ora, o que tem a ver a semente que se semeia na terra, a semente da mostarda, entre tantas, o que tem a ver com o reino dos céus? Bem, Jesus, ele falava em parábolas para facilitar o meio, o modo de interpretação para que as pessoas pudessem compreender melhor como é o reino dos céus. Agora, ele quis dizer que nós também, a exemplo de uma semente, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos uma pregação de Jesus, que ela precisa ser como aquela semente em nós, que nós damos ouvido a ela e escutamos, porque escutar é diferente de ouvir. Quando você ouve e você escuta, você escutou, você vai prestar atenção naquilo que você escutou. Então é diferente de você ouvir. Então você escutou a palavra de Deus. Aí aquela sementinha da palavra de Deus, ela vai entrar no nosso íntimo, no nosso consciente, em nosso coração. E se nós formos terra boa, conforme relatou a palavra, aquela semente, ela vai nascer, vai germinar, vai produzir muitos e muitos frutos. E chegará um tempo da colheita. Esse tempo da colheita dessa semente em nós é quando o Senhor da vida nos chamará para o reino dos céus. Porque ele fez a comparação, mas é preciso que essa semente, que ela seja plantada em nós, que ela nasça e produza frutos, conforme Jesus falou aqui na parábola. É preciso que nós demos ouvido a esta palavra do Senhor, para que ela produza frutos em nós, que ela nasça, cresça, assim como Jesus falou. E nós não vamos percebendo. À medida que nós vamos ouvindo a palavra e ponhando fé na palavra, crendo em Cristo Jesus, nós vamos tomando gosto, nós vamos gostando de ouvir a palavra de Deus e estar ali sempre com a mente e o coração e nossos pensamentos contrito ao nosso Deus amado. E aí a semente em nós vai produzir, vai crescer, vai produzir muitos e muitos frutos. E quando chegar a colheita, é o nosso Mestre Jesus que um dia nos chamará de volta de onde nós vimos, né? Porque a nossa origem é Deus, a nossa origem é o Criador, é o nosso Pai. E nós estamos aqui por um tempo. E aí, quando vier a colheita, Ele nos cortará, como Ele falou aqui, mete a foice para colher as espigas. Então nós nos tornaremos espigas e o Senhor da vida virá nos colher. Ou seja, vai ser o chamado final de Jesus para que nós possamos gozar das primícias que o Pai Celeste preparou, meus amados irmãos, para todos nós, para todos nós. E a semente da mostarda, conforme ele falou, é aquele homem, aquela mulher firmemente temente em Deus, que tem uma fé viva e que prega a palavra, que leva a palavra do Senhor, que faz suas caridades, vive na graça do nosso amado Jesus, e aí ele se torna grande como a semente da mostarda.
Essa é a grande verdade do significado, no meu entendimento, porém, é claro, muitas pessoas vão interpretar de uma outra maneira. Mas a semente que germinou em nós, aquela sementinha tão pequenininha, né? A origem dela, ela acabou ficando aquela semente grande e nós nos tornamos grande. Grande por quê? Porque a nossa fé abrangeu a nossa família, nossos amigos e muito mais. É o que Jesus quer de todos nós, meus amados irmãos. Esta parábola aqui é muito bonita, porque ele falava em parábola para facilitar, mas muitos que ouviam não compreendiam no tempo dele, como é nos dias de hoje. Muitos ouvem a palavra do Senhor, essas parábolas aqui, e não as compreendem. É uma maneira que o nosso Mestre Jesus fez a comparação do reino dos céus. Então é preciso que nós ouça a palavra e escute a palavra. Precisamos escutá-la e colocá-la em prática e procurar viver na graça do Senhor Jesus. Amados irmãos, tenham todos um maravilhoso domingo. E hoje, 13 de junho, dia de Santo Antônio casamenteiro, né? Vamos aqui sorrir um pouquinho, porque tem muitas histórias do Santo Antônio casamenteiro. E olha, é muito gratificante, é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ler algumas coisinhas a respeito de Santo Antônio. Olha, é fenomenal, viu? Então, o Santo Antônio, ele interfere, segundo as histórias, né? Para as pessoas arrumarem um bom casamento, etc, etc. Então, vamos aqui agradecer também ao nosso Santo Antônio. Eu, por exemplo, acredito em Santo Antônio, né? Que Santo Antônio interceda junto ao nosso Mestre Jesus por todos nós. Que tenhamos todos um santo e maravilhoso domingo, abençoado pelo nosso Mestre Jesus. E que esta palavra seja fonte de luz e alimentação para nossas vidas, nos dando conhecimento e sabedoria na graça do Senhor. Amados irmãos, fiquem todos com o nosso Mestre Jesus. Um domingão maravilhoso para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.